pessoal. Na aula de hoje, da disciplina de Hidráulica e Hidrometria, a gente vai falar um pouquinho da unidade 3, que é a segunda parte do nosso semestre. Então, a unidade 3, ela vai trabalhar sobre escoamentos livres, né? O que seria um escoamento livre? São condutos, canais e tubulações que estão parcialmente cheias, tá? Então, o intuito dessa unidade aí, a gente vai tentar relacionar as características importantes sobre o escoamento livre e, assim como a gente fez com o escoamento forçado, a gente vai introduzir características de dimensionamento desses canais abertos, seções circulares parcialmente cheias. Então, nós vamos começar falando aí da seção 3.1, os elementos geométricos dos canais. Bom, qual que é a diferença dos condutos livres, canais ou escoamento livre? Bom, basicamente um conduto livre é aquele na qual a área da seção transversal do escoamento ela está parcialmente cheia. Tá? Então, conforme a gente observa, tem uma parte que tem ar. Já o conduto forçado, o fluido preenche toda a seção da tubulação. Tá? Além disso, no escoamento em conduto livre, a pressão que age sobre o fluido é igual à pressão atmosférica. Então, nessa superfície aqui, a ação da pressão atmosférica. Já no conduto forçado, a pressão é diferente da pressão atmosférica e a pressão é superior à pressão atmosférica. Tá? Então, a gente pode trabalhar com canais ou tubos parcialmente cheios. Tá? E uma questão importante é que a velocidade ela tem uma variação em relação ao perfil que a gente estava acostumado para condutos forçados. A distribuição dessas velocidades já não são uniformes, conforme a gente viu. Tá? Então, devido a essas diferenças, a gente vai precisar adequar as nossas análises para esse perfil de escoamento em condutos livres. Então, para começar, vamos trabalhar com a classificação dos canais. Eles podem ser classificados em naturais, tá? Em prismáticos e não prismáticos. Os prismáticos e não prismáticos, são canais artificiais, tá? Os naturais, aqui, como a gente já viu nessa imagem, eles são aqueles que ocorrem naturalmente no nosso meio, como é o caso dos corpos hídricos, os rios, tá? Então, de forma oposta, nós temos os canais artificiais. Eles são de seção aberta, tá? E o de seção fechada, como essas circulares aqui, e são construídos pelo homem. Então, são usados aí para redes coletoras de esgoto, canais de irrigação. Quando a gente fala em canais prismáticos, ele tem a seção reta, ok? E a inclinação do fundo é constante ao longo do comprimento, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de um canal prismático de seção trapezoidal. Então, forma a seção aqui, um trapézio, tá? E os não prismáticos, eles não atendem a essas condições, ou seja, seção reta e inclinação de fundo constante ao longo do rio. Então, esses são os não prismáticos. Temos os artificiais, e temos os naturais. E dentro dos artificiais, nós temos os prismáticos, não prismáticos, ok? E, no caso, as tubulações de esgoto e drenagem fluvial, é uma seção artificial circular, tá? Que não entra na categoria dos prismáticos. Seguindo aqui, nós temos os escoamentos em canais que estão sujeitos à variação no tempo, tá? E aí a gente pode classificar através desse parâmetro, tá? Então, pode variar no tempo e pode variar no espaço. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a característica do escoamento em função do tempo. A gente diz que o escoamento é permanente ou não permanente ou transiente. O escoamento permanente, ou seja, é aquele que a gente escolhe um determinado ponto do canal, por exemplo, aqui nós temos uma seção circular, aqui nós temos a linha d'água, Se a gente pegar esse pontozinho aqui, vamos chamar de ponto A, e essa regiãozinha dentro do nosso canal, e analisar, a passagem do tempo, ou seja, verificar a velocidade ali, as características do escoamento, a gente observa que não vai se alterar em determinado intervalo de tempo, vai ser constante, ou seja, a velocidade vai se manter constante. Então,
a gente diz que é um escoamento permanente, tá? E no caso do não permanente, se a gente pegar esse mesmo ponto aqui, as suas características, né, vão se alterar com o tempo. Então, não há uma constância, como o próprio autor diz, em sua vazão, tá? Por exemplo, no caso de ondas de cheia por um canal, tá? No caso aí, onde nós temos esses canais fluviais, né, dentro das cidades, onde, de acordo com a variação do nível da chuva, né, a gente vai obter valores de vazão diferenciados, tá? Outra coisa é em relação ao espaço, tá? Nós podemos classificar em escoamentos uniformes e variados. E dentro do escoamento variado, a gente ainda tem duas subclassificações, que são gradualmente variados e o rapidamente variado. Em se tratando dos uniformes, tá? A gente pode dizer o seguinte, a gente pode analisar do ponto de vista da velocidade das partículas que escoam aí. Então, aqui nessa região, nós temos o fundo, né, do nosso canal, que está em marrom, em azul a linha d'água. Aqui nós temos o vetor velocidade do escoamento V, né? A gente observa que o seguinte, o vetor velocidade, ele apresenta, né, inclinação, ou seja, direção paralela e constante ao longo do escoamento. E paralela aqui, paralela ao nosso fundo do nosso canal. Outra característica importante é a linha d'água. A linha d'água ela coincidirá com a linha do fundo, tá? Então, essa é uma característica de escoamento uniforme. No caso do variado, as trajetórias, né, não vão coincidir, não vão ser paralelas. Portanto, essa linha d'água que a gente observa aqui, ela não é paralela com a do fundo do nosso rio, tá? Então, como disse, nós temos duas categorias dentro aí, que é a gradualmente variada, né, e a rapidamente variada. O caso aqui do gradualmente variado, a gente observa, né, que as correntes do fluido variam, porém ela varia de forma lenta, ou seja, a gente observa aqui, né, uma forma lenta e gradual. Já no bruscamente variado, que é nesse caso aqui onde nós temos uma queda brusca, né, devido a uma barreira aqui, a gente vê uma variação brusca da altura da linha d'água, né, e a gente tem uma distância muito pequena em que esses parâmetros se modificam, tá? Então a gente vai ter esse fenômeno aqui, que é uma queda, né, brusca, e é uma característica de um escoamento em canais rapidamente variado, tá? Então, devido a essas características, né, mais à frente a gente observa que vai surgir um ressalto, tá? Um ressalto, ou ressalto hidráulico. Esse ressalto hidráulico é uma elevação brusca da superfície livre, né, que vai ser produzida aí quando uma corrente forte, tá, encontra uma corrente fraca. Então aqui nós temos um fluxo mais forte e aqui nós temos uma linha, né, em que a linha d'água ela está uniforme. Então vai haver um choque e vai gerar esse ressalto hidráulico. Seguindo agora com as classificações, ainda nós podemos usar o número de Reynolds ou a dimensional de Reynolds como um elemento de classificação do regime. Porém, né, na equação que a gente já estava acostumado, ρVd sobre μ, onde nós utilizávamos o diâmetro, né, da seção, no caso de uma tubulação, agora a gente vai usar o que a gente chama de raio hidráulico. O raio hidráulico a gente vai ver mais à frente, tá? Que ele é a razão entre o perímetro molhado e a área molhada, tá? E vou mostrar isso melhor mais à frente. O número de Reynolds ele é a razão entre as forças inerciais, que está associada à energia cinética, aqui, representada pelo termo velocidade, e as forças viscosas, representada aqui pelo coeficiente de viscosidade dinâmica. Então, é a razão entre esses dois. De acordo com o valor obtido, a gente pode classificar, né, o escoamento em laminar, de transição e turbulento. Uma coisa que a gente tem que observar é os valores limites, que agora eles são diferentes quando a gente está trabalhando, né, com canais, se a gente for comparar com o escoamento em condutos forçados. Então, por exemplo, o regime laminar é para valores de Reynolds menor que 50
e transição fica entre 500, né? E de transição entre 500 e 2000, e acima de 2000 o escoamento é turbulento. Uma característica interessante é que no escoamento laminar para condutos forçados, né, a gente observa que o laminar ele vai até 2000, e nesse caso aqui o valor é bem menor. Outro adimensional importante, sobretudo quando a gente está trabalhando em escoamento livre, é o número de Froude. O número de Froude, ele é um número que tem semelhanças com o adimensional de Reynolds, porque ele nos ajuda a caracterizar ou classificar o escoamento. Tá? Então, o número de Froude ele relaciona forças inerciais com forças gravitacionais. Forças inerciais está associada à energia cinética, então aqui nós temos a energia cinética, com forças gravitacionais, que é o termo no nosso denominador, ele está associado diretamente à energia potencial. Tá? Então, a gente pode entender que o número de Froude relaciona forças inerciais com forças gravitacionais, ou é a razão entre a energia cinética e a energia potencial. De acordo com o número de Froude, né, a gente tem que o escoamento pode ser classificado como subcrítico ou fluvial para valores menores que 1, escoamento crítico para Froude igual a 1 e supercrítico ou torrencial para Froude maior que 1. Então, subcrítico, crítico e supercrítico. Esses tipos de escoamento podem ser correlacionados com escoamento laminar, ou no caso do subcrítico ou fluvial, transição com o crítico, e o supercrítico ou torrencial a gente pode correlacioná-lo com o regime turbulento, lá com o adimensional de Reynolds. Tá? Vamos falar um pouquinho agora dos parâmetros geométricos, ou elementos geométricos de uma seção dos canais. Tá? Temos vários elementos importantes. Então, primeiramente, vamos começar aqui nesse caso. Tá? Aqui nós temos a nossa lâmina d'água, tá? Que está em contato com a atmosfera. A nossa lâmina d'água ela vai ter uma declividade. Essa declividade a gente representa por esse termo IA aí. O fundo do nosso reservatório, do nosso canal, ele também tem uma declividade longitudinal, tá? E essa declividade a gente representa aqui por esse termo IO. E ela é medida aqui, ó. Então nós temos uma referência, né? E vamos ter aqui essa diferença angular, né? Que a gente chama de declive. Esse declive é um parâmetro importante para o nosso canal. Okay? Outro parâmetro importante é a altura do escoamento, tá? Que é representado por H. Porém, né, em termos de dimensionamento, a gente utiliza o que a gente chama de altura da lâmina d'água. A altura da lâmina d'água é dada por Y. Qual que é a diferença da altura da lâmina d'água para a altura do escoamento? A altura do escoamento ela é medida através dessa distância vertical, tá? Cuja referência, né, aqui embaixo, ela está perpendicular ao fundo. Enquanto a lâmina d'água, a gente observa nessa imagem ao lado, ó, ela não necessariamente está perpendicular ao fundo. Então, é a referência aqui do ponto mais inferior do nosso canal ao ponto em contato aqui com a nossa lâmina d'água. Tá? Aí entramos aqui na área molhada. A área molhada ela compreende toda essa região aqui, ó, entre a lâmina d'água e as paredes do nosso canal. E nós temos o parâmetro P, que é o nosso perímetro molhado, que é essa distância aqui, ó, dessa região que compreende a lâmina d'água aqui. Tá? Aí, nós temos também a medida da largura da superfície do escoamento, então, que compreende essa distância aqui, ó. Transversal, vamos assim dizer, né? Aqui está a lâmina d'água, esse aqui é o nosso B, que é a medida da largura da superfície. Aí, através desses elementos, a gente pode obter o que a gente chama de raio hidráulico, o raio hidráulico, RH, né? Que é a razão entre a área molhada, perdão, H, e o perímetro molhado. Lembrando que a área, né, vai ser comprimento ao quadrado, e perímetro é a medida de comprimento. Portanto, né, o raio tem uma medida de comprimento. Outra informação importante é essa altura HM aqui.
Essa altura HM, ou altura hidráulica ou média, é a razão, tá? Isso aqui é igual a área molhada dividido pela medida dessa largura da superfície do escoamento. Então, são parâmetros geométricos que nós vamos utilizar no cálculo, no dimensionamento desses canais, tá? Então, por conta dessas características geométricas e influências ambientais, né, a gente vai ter uma importante informação que é com relação à distribuição das velocidades, tá? Então, a velocidade em canais não tem aquela distribuição linear, conforme a gente observa nos condutos forçados. Aqui temos um exemplo, ó, nós temos a seção de um conduto forçado onde está preenchido totalmente de líquido. Ao lado, a gente consegue observar com detalhe como ocorre a distribuição das velocidades dentro da seção. Então, aqui nós temos os perfis. Ó. A velocidade é nula em contato com as paredes da tubulação e ela aumenta, né, tendo seu valor máximo aqui no centro da tubulação. Então, nós temos uma distribuição uniforme. Agora, quando nós analisamos a distribuição da velocidade na seção transversal de um canal, aqui nós temos um canal trapezoidal, né? O que a gente observa, né? Devido à influência da atmosfera, né, nós temos aqui que o fluido ele está em contato direto com a atmosfera, sofre, né, a influência das condições climáticas e do atrito com o ar, e também nós temos irregularidades ao longo do nosso canal, aqui embaixo em D, tá? Então isso vai fazer com que a velocidade ela aumente a um certo ponto, até uma certa profundidade. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente for analisar, ela é crescente, né? Ela tem um valor não máximo na superfície, ela aumenta até um certo ponto. Aí, a partir desse ponto, né, ela começa a decair e sendo nula aqui no fundo, que está em contato com o chão, né, ou com as paredes do nosso canal. Então, a gente observa uma frente vertical de tendência parabólica. Então, o que é isso? Nesse gráfico, a gente observa esse comportamento. Aqui está o fundo, né? Ó, y é a altura vertical do nosso reservatório, que é medida dessa forma. Aqui está y e aqui está y. Então, aqui é o fundo. Então, à medida que a gente se afasta do fundo, nós temos um aumento da velocidade e atinge o seu máximo, né, e depois decai até um valor aqui intermediário, vamos assim dizer, na lâmina d'água. Então, essa variação da velocidade, né, é característico do contato com a atmosfera na lâmina d'água e com as paredes aqui. Tá? Então, como a gente observa na figura, a velocidade máxima, né, ela se encontra um pouco abaixo da superfície livre, justamente aí pelo atrito com o ar, que fica mais ou menos aí no centro da seção, tá? Pelo atrito aqui também com a lateral do canal. Aí nós temos o seguinte, tá? Como calcula a velocidade utilizada para fins de projeto, né? Que a gente sabe que a gente quer calcular a vazão, né? A vazão é a velocidade vezes essa área em que o fluido escoa. Então, nós vamos partir de uma velocidade média. Essa velocidade média, ela é medida aí de forma prática, né? Pela média entre a velocidade a 20% e 80% da profundidade total, tá? Do canal. Ou de outra forma, tá? A gente pega aí a velocidade aproximada a 40% da profundidade total a partir do fundo. Então, a gente vem daqui de baixo para cima, né? Ver qual que é a velocidade. Imagine que isso aqui tenha 1 metro, né? Então, a gente pega aí e mede a velocidade a 40 centímetros aqui do fundo e a gente utiliza esse valor como sendo a nossa velocidade aproximada. Ou, né, valores a 20 metros, né, e valores a 80%, a 20 metros não, a 20% dessa altura e a 80% dessa altura, faz a média entre esses valores e classifica isso como velocidade média, tá? É importante destacar, né, que a não uniformidade dessa distribuição de velocidades, né, em alguns casos, aí vai ser necessário a gente corrigir a energia, né,
do escoamento e a quantidade de movimento. Então, a gente vai utilizar os coeficientes de Coriolis e o de Boltzmann para essas situações, tá? Porque, dependendo das características do fundo, das paredes do nosso reservatório, isso vai influenciar na nossa velocidade. Portanto, tem que ser feitas as correções. Aí, seguindo agora para o dimensionamento, a gente vai trabalhar o que a gente chama de equação de Chezy e a equação de Manning. A equação de Chezy, ela nos fornece uma equação da velocidade do escoamento. E ela é em função de um coeficiente e do raio hidráulico e da declividade do fundo ou inclinação do fundo. Então, se a gente utiliza a equação da continuidade que nos dá a vazão e substitui pela equação de Chezy, a gente encontra essa fórmula, tá? Essa fórmula, ela ainda depende do coeficiente C, tá? E o coeficiente C foi resolvido pela equação de Manning, tá? E Manning conseguiu resolver e obter esse coeficiente C, que é em função do raio hidráulico, e de N, que é um coeficiente relacionado ao tipo de revestimento do canal. Então, se eu insiro esse termo nessa equação, eu vou obter, né, a junção dessas duas fórmulas, né, e vamos ter uma equação genérica aqui, ó, tá? Então, essa equação, junto com essa, a gente vai obter essa outra equação. E isolando a vazão, né, dessa equação conjunta, a gente obtém essa expressão que nos ajuda, né, para fins práticos no desenvolvimento e dimensionamento de canais. Tá? Então, lembrando que N aqui ele é relacionado com o revestimento do canal e nós temos várias tabelas aí que podem auxiliar a obter, tá? De acordo com as condições desses revestimentos. Por exemplo, arroios e rios cujas paredes, né, são limpas, retilíneas e uniformes. Então, se as condições foram boas, né, nós temos esse coeficiente, mas, né, a gente vai obter esse outro valor. E assim vai de acordo com a natureza dessas paredes. Seguindo agora, né, sobretudo quando a gente vai dimensionar canais de seções trapezoidais, triangulares e retangulares, a gente precisa de dois parâmetros ainda, que é a razão de aspecto e a inclinação do talude. A razão de aspecto nada mais é que a divisão entre a largura do fundo, aqui, sob essa distância vertical aqui do fundo até a linha d'água. Então, nós temos essa razão de aspecto, que é um parâmetro para fins de dimensionamento. Outro parâmetro importante é a inclinação do talude. Talude, né, seria essa superfície aqui lateral do nosso canal, tá? Que ela tem uma inclinação com relação à área lateral. Então, esse talude, por exemplo, né, de perfil trapezoidal, vai ter uma inclinação Z, né, cujo ângulo a gente chama de alfa aqui. Tá? Então, como que a gente obtém? Basta a gente pegar a medida proporcional na horizontal, dividir pela medida proporcional na vertical. O que é isso, né? Então, por exemplo, de acordo com as condições do seu terreno, né, do espaço disponível, a gente vai determinar qual que deve ser essa inclinação do talude. Portanto, imagine que a nossa medida proporcional é de 1 na horizontal para 2 na vertical. Quer dizer o seguinte, que cada medida, uma medida aqui na horizontal, eu vou ter o dobro aqui na vertical. Então, é 1 por H. A razão entre esses dois parâmetros, né, a gente vai obter o que a gente chama de inclinação do talude Z. Ou se for fornecido em termos do ângulo alfa, aqui, né, a gente obtém o tangente inversa desse ângulo, ou cotangente, para obter essa inclinação. Tá? Esse é um parâmetro importante para os nossos projetos. Seguindo aí, a gente pode obter a distância vertical y para esses tipos de seção através da equação de Manning compacta, ou seja, a gente vai utilizar um coeficiente m dinâmico obtido através dessa equação, que é em função daquele n, né, que depende do tipo de revestimento, da vazão e da inclinação do fundo, e de k, que é um coeficiente de forma. Tá? Esse coeficiente de forma ele é tabelado e ele é em função de m, que é aquela razão de aspecto,
d sobre y, e de z, que é a nossa inclinação do talude. Então, nós temos essa equaçãozinha. Como que eu obtenho o meu coeficiente de forma? Então, nós temos várias tabelas, como sempre. Vou dar um zoom nessa parte. Então, o z, né, que é a inclinação do talude, e m. Então, com base na inclinação do talude e na razão de aspecto, né, eu vou obter os valores de K. Por exemplo, para uma razão de aspecto de 1 e z, que é a inclinação do talude de 1 aqui, a gente vai obter este valor para o K. Então, é dessa forma que a gente utiliza essas tabelas. Vamos resolver esse exercício. Ele trabalha, né, com um canal trapezoidal com taludes, né, 2 na horizontal e 1 na vertical. Ou seja, estamos falando aqui da nossa inclinação. A declividade do fundo, que é medida, né, a medida da declividade dessa dimensão, é de 0,001 metro por metro. O revestimento dos taludes e fundo em alvenaria de pedra argamassada em condições regulares. Então, vai nos fornecer o nosso N. E vai conduzir uma vazão de 6 metros cúbicos por segundo. Então, ele quer que a gente utilize a razão de aspecto, dada aqui por essa dimensão, sobre essa igual a 4. Portanto, no final das contas, né, ele quer qual que é a velocidade média desse possível aí nesse canal. A gente sabe o seguinte, né, que pela fórmula da vazão, né, vazão é velocidade vezes a área, a gente pode, né, obter a velocidade. Nós temos a vazão do escoamento e para cálculo da velocidade basta dividir a vazão pela área molhada, que seria essa área aqui, né? Então, portanto, a gente precisa calcular essa área e fazer a razão entre a vazão e essa área e obter a velocidade média aí do nosso escoamento. Então, vamos começar trabalhando com o exercício. Então, para a gente iniciar, a gente precisa calcular qual que é a inclinação do talude. Aí a gente lembra que Z é igual a medida proporcional na horizontal pela medida proporcional na vertical, que nesse caso é 2, né, para 1, ou seja, a nossa inclinação do talude é 2. Aí, com base no Z e na razão de aspecto, M, que foi fornecida aqui no enunciado, a gente tem condições de calcular o nosso coeficiente de forma, que vai ser utilizado no cálculo, né, dos demais parâmetros. Então, a gente tem o Z igual a 2 e o M igual a 4. Z igual a 2 e M igual a 4. Então, olhando aqui nessa tabela, razão de aspecto é aqui, nessa primeira coluna. Razão de aspecto é igual a 4. Inclinação do talude igual a 2. Então, está nessa coluna aqui. Então, a gente vai descer até aqui. Então, o nosso coeficiente de forma, K, vai ser de 1,796. Aí, portanto, a gente segue para a resolução, né? Vamos calcular o coeficiente dinâmico, depois a gente calcula a altura vertical. Na sequência, a gente obtém qual que é o valor da a largura aqui do nosso fundo, né? E na sequência a gente tem condições de calcular a área molhada. Lá o coeficiente dinâmico, que é o nosso M, Mzão, né? Não confundir a razão de aspecto com o nosso coeficiente dinâmico, que é dado por N vezes a vazão, dividido pela razão entre a inclinação do fundo por 3/8. Aí nós temos todos os dados, ó. O N foi fornecido, 0,025, a vazão em metros, né, cúbicos por segundo, que é 6. A inclinação do fundo é 0,001. E tudo isso por 3/8. Portanto, fazendo esse cálculo, a gente vai encontrar 1,79. Okay? Aí, através da equação de Mane compacta, a gente tem condições de calcular a altura vertical aqui. Tá?
Então, y vai ser igual a m sobre k. Nós temos que o nosso m é 179 e o nosso k foi de 796. 1796, aproximadamente 1 aqui, né? Então, vamos usar 0,996 metros. Então, já encontramos um parâmetro do nosso projeto. Agora, a gente pode calcular qual que é essa dimensão do fundo, com base nessa relação aqui. Ó. A gente sabe que M é igual a B sobre Y. M é a nossa razão de aspecto. Então, nós temos que B vai ser igual a nossa razão de aspecto vezes Y. M é 4. 4 vezes 0,996 vai nos dar que a largura do fundo aí vai ser de aproximadamente 3,98 metros. Agora, eu preciso encontrar a minha área molhada. Né? Qual que é o valor dessa área? Né? Aí nós temos aqui um trapézio. Né? A área molhada é igual à área do trapézio. Qual que é a área do trapézio? A área do trapézio é essa distância aqui em cima, ou seja, a base maior, mais a base menor aqui embaixo. Isso aqui dividido por 2 vezes essa altura aqui, vezes y. Então, o que nos falta ainda? Falta encontrar essa base maior, ou seja, a largura aqui, tá? Essa largura superior. Aí, eu preciso usar aqui o B, pode ser obtido por essa equaçãozinha, tá? 2 vezes z vezes y mais b, tá? E geometricamente a gente pode encontrar. Basta a gente, por trigonometria, a gente tem condições também de obter essa relação, tá? Então nós temos essa dimensão aqui e essa aqui, basta calcular esse aqui do meio, somando esse retângulo. Mas já vamos direto, depois só replicar. Então, 2 vezes z, né? O nosso z foi encontrado anteriormente, z foi igual a 2, né? A gente obteve aqui, vezes 2, o nosso y acabamos de encontrar, né? O nosso y é 0,966, o b é 3,98, né? Mais 3,98. Portanto, o nosso b vai ser 7,96 metros. Então, essa é a largura aqui, tá? A nossa linha d'água aqui. Então, portanto, aplicando na equação anterior, né, a área molhada é base maior mais a base menor, isso aqui dividido por 2 vezes y. Então, nós temos 7,96 mais 3,98, isso aqui dividido por 2 vezes y, que é 0,96, né? 0,996. Então, a nossa área molhada é 5,95 metros quadrados. Ok. Não acabamos, né? O exercício ele quer a velocidade. Portanto, eu vou fazer aqui nesse cantinho, vou dar a caneta de outra cor. A velocidade é a vazão dividido pela área, tá? A vazão é 6 metros cúbicos por segundo dividido pela área, né? 5,95. 95, isso mesmo. Portanto, a gente vai obter aproximadamente aí 1,02 metros por segundo. Então, essa é a resposta do problema. Bem tranquilo, tá? Seguindo aqui, quando a gente tem seções circulares, a gente precisa adequar as equações aos parâmetros geométricos desse tipo de seção. Então, nós temos aqui uma seção circular, aqui está a linha d'água, né, o parâmetro B, né, a altura vertical, e nós temos o diâmetro da seção aqui. Aí um parâmetro importante que é o ângulo.
tá? Esse ângulo, ele é medido da seguinte forma. Então, aqui nós temos os limites da nossa linha d'água. Então, a gente pega uma reta, né, e liga até o centro da nossa seção circular. E a gente vai obter esse triângulo aqui, né? Esse triângulo vai fazer um ângulo. Esse ângulo aqui a gente vai chamar de θ, tá? Ângulo θ. E ele pode ser calculado através dessa relação, geometricamente, tá? Portanto, a nossa área molhada, que é essa, compreende toda essa região aqui, ó, ela pode ser obtida em função desse ângulo e do diâmetro da seção. Lembrando que o ângulo aqui tem que ser fornecido, tá, em radianos. Então, os ângulos aqui, conforme observamos nessas equações, todos são informações em radianos, tanto para a área molhada, para essa largura B, tá? Raio hidráulico dessa seção, altura vertical e o perímetro molhado. Professor, como que eu calculo o ângulo em radianos? Então, nós temos essa imagem aqui. 0 graus equivale a 0 radianos. 90 graus, π sobre 2 radianos, e 180, π radianos, e assim vai. Então, a forma é que você pode correlacionar aqui. 180 graus está para π radianos. O ângulo que você quer, né, qualquer, está para a informação em radianos que você quer. Então, tem um ângulo X, você quer saber quanto que vale em radianos, a regrinha de 3 resolve o problema. Ok? Aí, no dimensionamento de seções circulares, né, de forma semelhante ao que a gente fez com as outras seções, a gente vai usar a equação de Manin compacta para cálculo do diâmetro. Então, razão de m sobre k. Tá? K agora é um k distinto, ele é K1. No caso da lâmina d'água, a altura da lâmina d'água era m sobre k. Tá? O k, ele também é tabelado nesse caso, esse K1. Ok? Então, só para vocês lembrarem que eu estou falando, aqui neste caso a gente usou a distância vertical usando a equação de Manin compacta. E nesse caso a gente usava o coeficiente de forma, que é em função de mz, para as seções trapezoidais, triangulares e retangulares. E para as seções a gente vai usar a equação de Manin compacta, porém o K1 é um coeficiente de forma distinto, o coeficiente dinâmico continua sendo o mesmo. O K1 a gente obtém em tabelas em função da razão entre a altura vertical e o diâmetro geométrico aí da nossa seção. Ou o inverso, às vezes você tem o K1 e precisa calcular essa altura ou o contrário. Então, essas tabelas são auxiliares aí para vocês nos exercícios. Aí, para finalizar, eu tenho esse outro exemplo, que no caso é de uma seção circular. Ele quer a altura da lâmina d'água, ou seja, o nosso Y aqui. Fornece a declividade do fundo, o tipo de revestimento, ou seja, o coeficiente correlacionado, a vazão que escoa por essa região e o diâmetro da nossa seção. Então, como que a gente começa? A gente precisa usar as relações da equação de Manin. Então, a equação de Manin, ela diz o seguinte, que o diâmetro é dado pelo coeficiente dinâmico por K1, que é o coeficiente de forma, né? Então, a gente precisa, para cálculo da altura de lâmina, a gente tem essa relação. A gente sabe que Y sobre D, através dessa relação aqui, ó, desse fator, a gente vai obter um número, tá? Então, a gente pode usar essa relação aqui, que a gente vai obter um fator dessa tabela e vai isolar o nosso termo, que é o y, que é o que a gente quer. Então, nós vamos usar essa relação. Primeiro, a gente vai trabalhar com essa. Então, para cálculo, usando essa equação, a gente precisa primeiramente calcular o nosso coeficiente dinâmico. M, então, é dado por n vezes Q sobre raiz da declividade, elevado tudo isso a 3/8. Substituindo os termos que estão no enunciado, ó, 0,013, a vazão, aqui no caso em metros cúbicos, então nós temos que dividir isso aqui por 1000, vai ficar 0,85
A razão da declividade é 0,0035. Tudo isso elevado a 3/8 vai nos fornecer um coeficiente dinâmico de 0,5365. Então, esse é o coeficiente dinâmico. E agora, professor, o que eu faço com isso? Né? Então, a gente agora vai isolar o K1. Tá? O K1 dessa equação aqui. O K1 vai ficar como sendo, né, M sobre D. Aí eu consigo na tabela obter essa relação aqui. Então, o M vale 0,5365. O diâmetro da seção foi fornecido, ó, ele é 90 centímetros, então é 0,9 metros, que vai nos dar 0,596. Tá? Aí, com essa informação, eu vou obter o valor dessa relação aqui na tabela. Minha tabelinha ficou bem na frente. Vou reescrever isso aqui, ó. M foi igual a 0,5365 e o meu K1 é M sobre D, que nos deu 0,596. Vou apagar aqui para a gente conseguir enxergar um recorte que eu fiz. Então, eu só peguei a parte da tabela que me interessava, tá, pessoal? Então, como que a gente olha? Né? A gente tem o K1, 0,596. K1, 0,596. Então, esse é o meu K1, que por sua vez corresponde a essa relação, ó, Y sobre D, ou seja, a altura vertical da lâmina d'água pelo diâmetro é 0,68. Então, eu sei que isso aqui, ó, é 0,68. Portanto, se eu isolar o Y, que é o que eu quero, vou vir aqui para o outro lado. Então, ficou I sobre D é igual a 0,68. Portanto, meu Y é o diâmetro vezes 0,68. O diâmetro é fornecido, 0,9. 0,9 vezes 0,68 vai nos fornecer 0,61. Portanto, essa é a resposta. A altura da lâmina d'água, e é isso aqui, é de 0,61 metros. Então, o exercício ele é bem tranquilo. Visando fixar o aprendizado, eu passo esse exercício aqui para vocês, tá? Sob a mesma ótica do último problema. Então, portanto, vocês têm até o dia 20, até quinta-feira, tá? Coloquei aqui dia 27, mas isso aqui vai até quinta-feira dessa semana para vocês realizarem o exercício. Okay? Então, espero que vocês tenham aprendido e nos vemos aí na semana para trabalhar um pouco mais sobre esse tema.